Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta. Graças a Deus por isso, por termos essa oportunidade, tanto eu de estar aqui, como você também está aí do outro lado da TV, né? Ouvindo, assistindo, né? Vendo a palavra de Deus no sentido sendo pregada. Como disse o próprio Jesus, falando aos seus discípulos, disse: bem-aventurados sois vós, por estar ouvindo e vendo o que vocês estão vendo e estão ouvindo. Porque muitos quiseram, muitos sábios, muitos reis, muitos profetas quiseram ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo, nem viram e nem ouviram. Então veja que isso estava falando dele mesmo, claro, porque ele estava ali, o próprio Deus, encarnado, né, no sentido 100% homem, 100% Deus, o Salvador da humanidade, que muitos morreram querendo ver o Cristo, o Redentor, o Salvador, e não viram no sentido pessoalmente, mas eles acreditaram e assim foram salvos também. E nós também o enxergamos no sentido físico, mas nós enxergamos pelos olhos da fé. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, deixou sua palavra para nós enxergar através da palavra. Então entenda, é a palavra que vai trazer a luz para você, a revelação, a compreensão do reino, como devemos fazer para ser participante desse reino. Então você tem o dever, e eu também, de atentar para a palavra de Deus. E ele disse que era bem-aventurado, não falou só uma vez, mas mais de uma vez. Bem-aventurado é aqueles que ouvem a palavra de Deus. Então você e eu também, todos nós que damos ouvido. E isso atentamos com zelo, com diligência. Atentamos com vontade de aprender, com desejo de obedecer. Então, nós devemos aplicar nossas vidas à palavra, né? Então, assim, seremos transformados. Então, veja, nós vamos falar exatamente nisso, dessa transformação, de você sair do natural para o sobrenatural, mas de maneira correta. Porque você pode sair também do sobrenatural, ou seja, do natural para o sobrenatural, de forma errada. Então existem dois caminhos: caminho de demônios do inferno e caminho do reino do céu, que é o próprio Jesus, caminho, verdade e vida. Então existe a palavra de Deus e existe as outras coisas. O mundo natural, do qual nós fazemos parte, que nós somos terreno, nós somos carnal, pó, somos da terra, né, no sentido do corpo nosso. Mas nós temos o nosso espírito, que é da parte de Deus. Então você vê que você é dois. Mas o espírito você não consegue ver, que é a parte mais difícil para você salvar, obedecer, andar em espírito. Não vê, mas é real, é o que vai restar. Porque o que é corruptível vai se desfazer, o que é pó volta ao pó. Então você e eu, como somos pó, nós temos dois caminhos a seguir.
É o caminho da naturalidade ou até sobrenatural, mas da parte maligna? Ou sair do natural para a parte espiritual, sobrenatural, mas da parte benigna, da parte do Espírito de Deus. Então é isso aqui que esses dois caminhos estão diante de nós. E o Senhor Jesus, ele diz isso, né? O Deus, ele fala que está diante de ti a vida ou a morte, é você que escolhe. Então eu vou escolher como? Eu preciso aprender a escolher. Se vir com dois objetos para me apresentar, para me escolher um, se eu não conheço nenhum dos dois, eu não sei mesmo o que fazer. Aí eu vou tinha uma brincadeira do tempo que eu era criança, que a gente dizia, ali brincando, as crianças que nesse tempo brincavam, que hoje não brinca mais, hoje é só videogame, essas coisas aí. Mas dizia, a mamãe mandou eu ficar com esse daqui. Então era aquela coisa que, aonde parasse, aonde findasse a frase, lá ficava, né? Então é assim, a gente escolhia. Então veja, aí você vai ter que fazer isso, você escolher um que você não sabe de nada. Mas quando eu começo a entender, nós nascemos natural, normal, um homem normal. Homem que eu digo, um ser humano normal. Daí vem o aprendizado, para mim pegar um dos dois caminhos. Ou eu fico nesse normal, inclinando-se para o maligno, carnal maligno, ou eu aprendo, me interesso e me inclino ao espírito. Eu fico na carne, ou eu me inclino ao Espírito, ou seja, eu dou lugar ao Espírito. Por isso que Paulo diz, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Andai em Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Não vai andar com o desejo da tua carne, mas tu obedece o Espírito. Então veja que eu tenho que pegar desses dois caminhos. Eu vou nascer natural, normal. E eu preciso pegar um desses dois caminhos. Agora, dependendo da família que eu nasci, nessa família, eu posso ter um ensinamento, né? Não tem como um homem nascer na terra e não aprender de Deus. Todos são ensinados por Deus. O que aprendeu e obedeceu e creu, esse vem a mim, disse Jesus. Então veja que todos são ensinados. Foi dito pelos profetas, disse Jesus, que todos são ensinados por Deus. O que aprendeu, esse vem a mim. Então eu preciso aprender. De Deus eu vou falar para você. Mas você vê que até, como eu falei agora, dependendo da família, mas isso é um livre-arbítrio que você nasceu com ele, independente. Quando você vai ver o primeiro homem nascido de mulher, era do maligno. Ele decidiu isso. Não foi a Eva, nem o pai, nem a mãe. Adão e Eva, ou Deus que rejeitou ele, e nem o diabo que obrigou também ele
ser dele. Não. Você vê Deus aconselhando ele e ele resolveu rejeitar Deus. E a Bíblia diz que o coração dele era do maligno. O segundo, Abel, era de Deus. Agradava a Deus. E ele matou Abel. Então veja, mas para viver na terra você pode fazer o que quiser. Foi o que aconteceu com o próprio Caim. Já era rejeitado por Deus, não que Deus rejeitou ele rejeitou Deus. Porque ele oferecia um sacrifício, mas era vão, revoltado. E Deus perguntou para ele, por que isso? Por que tu está irado? Por que decaiu o teu semblante? Se tu fizer o bem, não será aceito? Se tu fizer de bom grado, querendo eu estou aqui. É isso aí que ele disse. Mas se tu fizer o mal, aderiu, ele optou pelo mal. Então, o pecado está diante de ti, teu desejo é para ele. Mas tu terás domínio sobre ele. Ou seja, se tu quiser dominar o pecado, eu tenho as armas. Eu tenho poder. E aí eu te dou e tu domina o pecado. É isso que Deus estava dizendo. Então o que aconteceu? Depois disso ele matou Abel. E aí quando Deus perguntou para ele, claro que Deus sabia, mas só fez uma pergunta para ver. Onde está o teu irmão? Ele disse, por acaso eu sou vigia, guardador do meu irmão? Olha as respostas dele para Deus, revoltado com Deus. Ele não teve humildade, não se arrependeu, não confessou. Então Deus disse para ele, a terra clama pelo sangue do teu irmão que tu derramaste. Ele disse, agora tu me amaldiçoa, me expulsa da face da terra. E Deus disse para ele, não. Não, porque se alguém me ver, vai me matar. Ele disse, aquele que matar Caim, 7 vezes será condenado. Colocou um sinal em Caim. Ou seja, ele na terra ficou livre para andar normal. É tanto que ele foi para outra cidade, ou seja, saiu do meio dos crentes, da casa do pai. Porque na verdade Adão e Eva ficou crente ali, apesar de ter caído no Éden, mas o escorrego não é perder a vida total, né? Quebra a perna. Então veja que eles se arrependeram. Então, irmão, depois nasceu Sete, a própria Eva disse, Deus me deu outro filho no lugar de Abel que Caim matou. Olha a palavra assim de exclusão. Me deu outro filho, porque o que eu tinha morreu. Caim não é meu filho. É como se fosse ela dizendo assim. Então, a partir dali, começaram o nome de Deus ser adorado a partir da família de Sete. Mas você vê que lá na frente se misturaram outra vez. Mas se você for ler a Bíblia, você vai ver que a família de Caim era mau. Então ficou os dois povos. A partir daí, o povo de Deus e o povo do mal. Depois os filhos de Deus se interessaram pelos filhos das filhas dos homens, se misturaram, foi aonde veio aí o dilúvio, ficou só 8 pessoas. Então veja, eu estou dizendo isso para você escolher o caminho. E eu estou dizendo isso também para não culpar a família. Porque você vai ver que da mesma mãe
nasceu essas três pessoas, dois de Deus e um do diabo. Ele não quis Deus. Mas não é você que vai rejeitar Deus, irmão. Você precisa parar e pensar, se eu fizer o mal, eu estou com o mal. Então, eu estou com quem? No exército do diabo. Aquele que vem, se não. Quem disse foi Jesus, já. As investidas dele não é para outra coisa, senão matar, roubar, destruir. Não existe reinado. Não existe vida após essa. Tem prisão. Então por que eu escolhi isso aí? Se eu posso escolher o bem. Então entenda. Da mesma família saiu esses daí. Eu posso citar uma pessoa aqui como Samuel. Nasceu de Alcana, né? E Ana. Mas ele foi doado, foi prometido e foi entregue a Eli, sacerdote Eli. Foi criado, quando foi desmamado, significa muito pequeno. Não tinha entendimento nenhum ainda. Era natural, normal ainda. Não tinha escolhido caminho ainda. Ele não tinha poder de escolher nada. Era criança. Foi morar naquela casa. Os filhos de Eli, rebelde. Mas pensa nos meninos rebeldes. É tanto que depois Deus matou, acabou com toda a geração de Eli. Mas ele foi rebelde? Ele aprendeu a ser rebelde? Não. Ele foi homem de Deus, inclusive com muita referência, né? Que dá da gente falar muito a respeito de Samuel. Então veja que não é por causa dos maus conselhos também. Mas influi. Se você não conhece outro lado, mas precisa conhecer. Você não pode se revoltar contra os crentes, contra o povo de Deus. Quem fala de Deus, quem fala da Bíblia. Não, vai ver o que é isso aí. Vamos ver o sentido desse negócio aí. Presta atenção para você sair do natural de forma correta. O sobrenatural do bem. O Espírito de Deus. Liga o teu espírito com o Espírito de Deus. Mas não vai ligar. Ficar no natural também está perdido. Porque você vai ficar investindo na tua carne aí, fazendo o que quer. Mas liga o teu espírito, não vai ligar o teu espírito com os demônios. Porque você no natural, o teu desejo é fazer as coisas erradas. E é bom, muitas coisas boas, só que leva à morte. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, eu quero dizer aqui, primeira carta de Paulo a Timóteo, primeira. Capítulo 4 e o versículo 4 e 5. Esses versículos eu tenho falado outras vezes, né? Já tenho pregado aqui outras vezes nesses dois versículos. Porque sempre eu falo de salvação. Então essa mudança, esse investimento que tem que ser feito no teu espírito, saindo do natural para o espiritual de forma correta, para você pegar o caminho direito. Né? Então, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4 e 5 diz assim: porque toda criatura de Deus é boa, vírgula, e não há nada que rejeitar, vírgula,
sendo recebido com ações de graças. Versículo 5, porque pela palavra de Deus e pela oração, vírgula, é santificada. Então tem uma maneira aí. Para você pegar esse trajeto, tem aí você tem que se interessar para ver se está certo essa partida que você vai dar início. Para onde é que você está indo? Você comprou esse passaporte, essa passagem, para seguir que caminho? Está certo isso aí? É preciso você atentar para aqueles que estão certos. É preciso você atentar para as pessoas de bem, a pessoa que ele é um normal, ainda que ele seja normal, natural, mas ele é de bem. Porque uma pessoa do bem, no sentido normal, ele não está seguindo a nenhum espírito, nem um demônio, nem o espírito de Deus. Ele está no normal, ele está em si, natural. Ele é bom. Ele faz as coisas corretamente ali. E procura sempre fazer a coisa que agrada a Deus, porque ele é uma criatura, é de Deus, não é do diabo. Mas mesmo que seja assim, que vamos colocar aqui como um Cornélio da vida, em Atos dos Apóstolos capítulo 10, que fala de Cornélio, ele era um homem que ele não estava entendendo. Ele era, vamos dizer aqui que fosse natural. Ele acreditava em Deus, mas não sabia para onde é que ele estava. Como é Deus? Eu vou para onde? Onde é que eu vou achar Deus? O que eu faço? Para se abastecer de Deus, se alimentar, mas ele tinha uma sinceridade no coração. Ele queria. Quando você quer, não tem como Deus ficar escondido, se esconder de você. Pelo contrário, ele se apresenta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e vir e abrir a porta, eu entro na sua casa. Com ele eu cearei e ele comigo. Então você vê que tem o interesse da parte do Senhor. Ele está próximo, ele está ali. Basta você abrir a porta, pedir. Então Cornélio, ele era um homem, estava ali sem saber bem como é que era o negócio, mas ele queria. Ele era direito, fazia as coisas corretas, no sentido natural, terreno. Tinha seus servos, mas ele era correto, agia de maneira correta com os servos dele, com seus funcionários. Ele dava esmola e ele orava a Deus, mesmo sem conhecer a Deus, sem saber como é que era isso aí, porque ele não era um judeu. E o anjo apareceu para ele e disse para ele que faltava para ele uma coisa. Então significa o quê? Nessa bondade dele, ele não ia para o céu. Porque ele era no natural. Ele não tinha pegado o caminho. Então ele não ia se salvar. Apesar de ser direitinho, mas era tudo natural. Normal, natural. Não era mal, mas também estava do lado do bem, mas no sentido homem, no sentido terra, no sentido carne. Então o anjo disse, falta para ti uma coisa, até as tuas orações têm chegado ao céu. O anjo falou assim. As tuas esmolas também. Mas falta para ti uma coisa. E o que é? Chama Pedro, disse aonde Pedro estava, ele mandar chamar, e ele vai te dizer o que é. Porque na verdade anjo não prega a palavra, quem prega é homem. Diz que ele encarregou
dele chamar Pedro. Então Pedro pregou Jesus para ele, que é o único que salva. Tem como você se salvar sem Jesus? A salvação está no Senhor Jesus. Então eu tenho que conhecer Jesus. Aí você pode até fazer uma pergunta para mim, mas cadê ele? Eu quero conhecer também. Está aqui, a palavra. Jesus é o verbo, é a palavra. Através da palavra me abre a mente para mim compreender as coisas e eu obedecer a palavra. Aí eu começo a me encaixar nas coisas, é como que eu entre no transporte que vai começar a andar nesse caminho, rumo à vida. Então eu vou vendo os plaqueamentos, eu vou andando normal, sem entrar em atalho. Porque a palavra me conduz. Você pode ver que está dizendo aqui, né, nesses versículos. Porque toda criatura de Deus é boa. Não há nada que rejeitar. Nada. Então, no natural, ela é normal. É uma criatura que Deus fez a terra e deu para as criaturas dele. É tanto eu falei agora para Caim. Tu me tira da face da terra, me amaldiçoa. Não, fica aí, quieto. Não, a terra eu dei para os homens, está dado, acabou, já disse que é. Agora céu, esquece, né? Desse jeito, revoltado assim, vai não, só se arrepender. Então veja que ele prosseguiu na terra, normal. Mas se alguém me ver, vai me matar. Não, homem, eu não dei direito ao homem de julgar alguém. O direito a vida é minha. Quem é que vai tirar a vida? Se tirar, está errado. Quem matar Caim 7 vezes será condenado. Então veja que a justiça é com Deus. Agora, o cabo é rebelde, vai para o céu? Quando morre? Vai não. Na terra ele pode viver. Então é por isso que eu tenho que abrir o olho. Quando Salomão diz que, em Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, que por não se executar logo, no presente, na hora, o juízo, ou seja, não existe uma cobrança do pecado em cima da bucha, né? Por não se executar logo o juízo, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Agora ele diz no versículo 12: ainda que o pecado faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu digo com certeza que bem sucede aquele que teme a Deus, aquele que tremer diante da sua palavra. Então veja que isso é real. O cabo está pecando e está tudo normal. Assim como está vivendo o crente ali, o pastor, eu estou vivendo também. Olha, eu estou até melhor, eu estou na chora-rita. Estou prostituindo, estou mentindo, estou roubando. O pecado faz mal 100 vezes, já fiz 100 vezes e não aconteceu nada. Mas o sábio Salomão disse: eu digo com certeza que bem sucede ao que teme a Deus. Andar na palavra, aprender pela palavra. Eu sei o caminho, pela palavra que ela está dizendo para mim. Não é porque o padre falou. O padre me disse, não, mas a palavra está dizendo aqui diferente. Então vou pela palavra. O pastor está dizendo que é para ali. É tanto que Jesus, ele até diz que nos últimos dias, muitos vão se fazer Cristo, né? E se alguém disser, eis ali, eis aqui, o Cristo, não vão atrás disso. Porque não é bem assim. Então veja que é pela palavra, tem que ir pela palavra, irmão. Quem é Cristo? Aonde é que está Cristo? O Cristo está no homem? O Espírito de Deus está no homem? Se ele fala a palavra de Deus, conforme a palavra, então tá. Se ele fala fora da palavra, não é o Espírito de Deus. Ou é o homem ou é um demônio. Então entenda bem, é isso aqui.
Por isso que eu preciso, toda criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar, sendo recebida ou recebido com ações de graças. Ou seja, você tem que oferecer graças ao Deus Todo-Poderoso. Né? Você não pode estar para o lado do mal, tem que estar para o lado do bem. Aí ele diz aqui, porque pela palavra de Deus, escuta aí, pela palavra de Deus e pela oração ela é santificada. O que significa isso? Porque pela palavra de Deus eu me santifico, eu me separo, separação do pecado, separação do mal. Está aí a bifurcação e eu pego o caminho certo, direito, que leva ao céu. Porque a palavra me diz, o plaqueamento está falando, aqui leva ao reino do céu. Caminho, verdade e vida, que é o Senhor Jesus. Então, pela palavra de Deus e pela oração. Porque quanto mais você ora, ou alguém ora por ti, no sentido, ou na hora de aceitar Jesus, você acredita na palavra, os pastores oram por você e você já é santificado, separado para cá. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. A partir de hoje faz parte da igreja de Cristo. É isso aí. Desviou da palavra, volta para o outro lado de novo. Não é mais igreja. É isso aí. Então entenda, aí Paulo diz, falo sempre esse versículo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque para ele parece loucura. Aí o que eu quero dizer para você, irmão, aí Paulo acrescenta, para ele parece loucura. E nem pode entendê-las porque elas se descendem espiritualmente. Não pode entender. Então por isso eu tenho que pelo menos voltar para o natural, o normal de um homem normal em si. Porque eu também não aceitando nada da parte das minhas vontades carnais de pecar, eu isolando isso, eu entro para o natural. No natural eu tenho mais possibilidade de ver o bem. Eu voltei para a bifurcação, está entendendo? Eu voltei para o ponto zero. O estágio de criança, estágio de inocência, de rudimento, um estágio de neutro, nem uma coisa nem outra. Aí eu tenho que parar, analisar, olhar para as pessoas pelos frutos e ver. Uma pessoa natural, ele não rejeita os homens de Deus. Ele pelo menos fica neutro. Agora, quando ele permite o diabo, você vê que o Caim, ele ainda estava ali meio natural quando Deus falou para ele. Já estava revoltado contra Deus já. Mas ele foi entrando por esse caminho de maldade, de revolta. Entrou a inveja contra o seu irmão. Porque o irmão era crente, ele não era. Deus se agradou do sacrifício de Abel. Mas não é porque ele fez bonitinho, não é porque ele estava de coração. Só isso. Não é outra coisa. Então entenda. Quando você permite que o inimigo entre na tua vida, o mal, você começa a se revoltar com as coisas de Deus. Você não consegue ver que o homem de Deus é homem de Deus. Você começa a ficar revoltado. É tanto que Caim matou o irmão por inveja. Revoltado. Porque ele era crente.
Então veja que você pode matar o Jesus por quê? Porque Jesus roubava, Jesus fazia as coisas mal, andava açoitando o povo. Nada, porque era crente. Mataram Pedro, Paulo, Tiago, todo mundo. João não. João quiseram matar, mas não conseguiram. Mas todos esses profetas. Por quê? Porque era crente. Então você permite. Aí hoje, mesmo que você não mate, meta a faca ou uma bala, mas você persegue. Fala mal. Então o mal se escancha, como diz o ditado dos antigos, se escancha em cima de ti. Monta em ti o diabo. E você vai de mal a pior. Quanto dia passa, o salário do pecado é a morte. Então vai aumentando o salário. Vai aumentando essa dívida. Então, veja que aí Paulo aqui voltando primeiro aos Coríntios capítulo 2, versículo 14, né, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e nem pode entendê-las, porque elas se descendem espiritualmente. Aí ele diz no 15, mas o que é espiritual discernem bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Aí ele diz no 16, porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor Jesus? Para que possa instruí-lo? É uma pergunta. Mas nós temos a mente de Cristo. Ele inclui ele no meio dos crentes. Claro. Então entenda, quando nós buscamos, é a mesma coisa do diabo, eu acabei de falar. Quando Caim começou a se revoltar contra Deus, o diabo tomou conta da sua mente. Aí ele já tinha a mente do diabo. Então, do mesmo jeito, eu posso ter a mente de Cristo. E aí muitos vão ficar contra você, mas você está certo. Né? Em como foram contra o Senhor Jesus e tudo, né? Então veja que hoje as pessoas não estão nem aí, né? Eles vão nas escolas, a maioria dos ensinos é o contrário. Ensina do natural para o mal. Nunca que vai para o bem. A maioria é naturalismo, carnalidade, deleites da carne, vícios carnais, escárnio contra Deus. Só daí para lá. Ensino contra os princípios de Deus. A base do homem, que é aqui, como diz aqui, que a criatura é boa, sendo recebido com ações de graça, né? Que pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, essa é a base. A palavra te dá estrutura para você fazer se apoiar em cima. Sem a palavra de Deus, você não tem nada. Como Jesus disse, a carne para nada presta. Para nada. Porque não tem eternidade. Primeira carta universal do apóstolo Pedro. Universal, irmão, está dizendo é para todo mundo. E para todos os tempos. Não tem direção, nem época. Direcionada a um povo, a uma nação. E nem tem data. Pois é para essa época aqui. Não. Primeira carta universal do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 23. Olha o que diz aqui. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível,
sendo de novo gerados. Você já foi gerado, você é uma criatura de Deus. Não há nada que rejeitar. Mas você tem que ser gerado de novo. Não pode ser gerado pelo diabo, pelos ensinamentos do mal, pela quebra dos princípios de Deus, daquele que te criou, contra os estatutos de Deus. Você ser gerado dessa forma, como Caim foi. Ele mesmo tirou isso dele. O diabo, ele aceitou os conselhos do inimigo na mente dele. Então veja, não é de novo gerados, não de semente corruptível, que é de um homem natural, mas da incorruptível, né? Da incorruptível pela palavra de Deus que é viva, que permanece para sempre. Então é a palavra que te gera de novo, porque ela é viva e ela permanece para sempre. É viva, dá vida. A Bíblia é viva, é Jesus. Então entenda, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, que é natural, e vai se acabar, é corruptível, se acaba. Mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Aí ele prossegue aqui para te mostrar, e para mim, para todos nós, que não adianta, que o natural se acaba. Ele vai usar aqui uns versículos que Isaías usou também, dizendo. Ele diz no versículo 24, porque toda carne é como a Eva, e toda a glória do homem como a flor da Eva. Seca-se a Eva e cai a sua flor. Então não serve de nada você viver no natural, irmão. Não vai servir de coisa nenhuma. A semente corruptível vai se acabar. Né? Se você não procurar ser gerado outra vez, é exatamente na palavra de Deus, para se encontrar com o Senhor para sempre. Ser gerado um filho de Deus. Sair de criatura boa, não há nada que rejeitar. Mas mesmo assim, é o caso do Cornélio. Cornélio, tu é bom, a criatura é boa. Mas falta uma coisa, o que é? Conhecer Jesus, senão não acerta o caminho. É isso aí. Então, sendo uma pessoa direita, ainda que seja, sou corruptível. Vai se acabar. Essa carne aqui vai voltar ao pó e o espírito vai para onde? Com a alma. No inferno. Faz o quê? Não conheceu o caminho. Então não é porque eu sou engraçadinho, bonzinho, humanamente falando, que eu vou para o céu, não. Eu tenho que conhecer Jesus. Porque tem exatamente essa exigência de você conhecer o Senhor. É Ele que é a palavra que dá vida. Aí ele diz aqui, seca a Eva, ou seja, envelhece, morre, acabou toda a glória, todo o dinheiro, que é a flor. Aí ele diz aqui no versículo 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor permanece para sempre. Quem comeu ela, viveu dela, é o pão da vida, tem eternidade. Aí prosseguindo, o mesmo versículo ainda. Né? Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Ou está sendo evangelizada. Então entenda. É necessário que você, na idade que for, mas principalmente os jovens hoje, né? É irreverente. Eles acham que escapam. É claro que tem alguns tementes, mas está tão frio, de tal maneira, que as pessoas acham que pode fazer qualquer coisa.
Estão pregando um Deus aí que aceita do jeito que você é. Na verdade, quando ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém vir abrir a porta, se alguém ouvir minha voz, ele está batendo e está falando, que é a palavra, e vir abrir a porta, eu entro na sua casa, com ele eu cearei, e ele comigo. O que é isso aí? Eu vou dar comida para ele. Nós vamos comer junto. Palavra. Ele vai viver a minha palavra. A partir daí não é a mesma pessoa. Não pode ser. Nova criatura é. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, isso que tudo se fez novo. Ou seja, quando eu escuto a palavra, quando eu dou ouvido, quando eu aceito Jesus, eu sou uma pessoa. Mas a partir daí eu não sou mais. Eu sou gerado outra vez como filho de Deus. Como herdeiro do céu. Então eu tenho que ser gerado pela palavra. E aí eu não posso voltar de novo à semente corruptível. Eu tenho que ir. O meu alimento a partir dali é palavra. Aí, como diz o apóstolo Pedro também, que eu tenho que desejar como afetuosamente como um menino, uma criança novamente nascido, que grita pelo peito da mãe. É isso aí. Afetuosamente. O leite racional. Não com o leite não contaminado. O que é isso? Não é heresia, palavra qualquer, com contaminação. Não, palavra correta de Deus para mim. Me alimentar. Esse leite não contaminado. Para mim, por ele eu vou crescendo, ele diz. Com esse leite eu vou crescendo. A palavra vai me ensinando a andar. Eu crescer espiritualmente. Então não adianta você querer, irmão, andar de qualquer jeito. Você precisa aprender com o Senhor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Ele diz assim: saber, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Versículo 2: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Versículo 3: sem afeto natural. Um afeto natural. Sem afeto não, nós não temos tempo para explicar aqui. Sem afeto natural. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, ele disse para Timóteo, e para nós, afasta-te. Precisamos nos afastar disso aqui. E olhar para o que é certo, o que é bom, mesmo no natural. Quando você começa a fazer o que é certo, o que não é teu, não é teu mesmo. Mas lute para ter. O que é dos outros, não toque, não. E nem deseje. Sabe aquela coisa? Abraão, ele tinha tudo para
deixar Ló ali como um empregado dele, mas cresceram juntos, a fazenda. Depois, quando foi para se separar, ele deixou na mão de Ló. Eu sempre estou falando isso aí. Mas Ló foi avarento. Ele era para ter devolvido a palavra ao tio dele, ao pai, podia dizer assim. Não, o senhor que manda aí. Não, ele disse, ele escolheu o lado. Se arrebentou para lá. Aí você vê que Abraão, as coisas de Ló veio todas para ele tornou devolver. E depois Ló perdeu tudo. Então veja que o bem sempre vai ganhar. Aquele que pega o caminho correto sempre vai dar certo. Ainda que seja no natural mesmo, na terra. Mas quando você faz o natural correto, que é o caso do Cornélio que eu falei, o Senhor tem misericórdia, o Senhor fala com você, o Senhor... Porque tem gente que acha que é privilegiado, e é mesmo, só que assim, acha que Deus fala com ele é porque não vai viver sem ele. Mas não é bem assim, é te dando a oportunidade, né, irmão? Então, você é privilegiado mesmo em Deus falar com você, mas aproveita a oportunidade. Não vai endurecer o coração. De alguma forma pensar que é um privilegiado de Deus e que ele vai ficar a vida inteira. Vai chegar o momento de você não ver ele mais. Então aproveita enquanto está vendo. Aproveita enquanto ele está tocando no teu coração. Corre para o Senhor. Recebe o Senhor como Salvador da tua vida. Isso de verdade. Não adianta apontar para os outros. Ah, mas o fulano diz que é assim, outro faz assim. Não. Faça como a palavra diz. Ande na palavra de Deus. Se santifique na palavra. Deixa chamar de quadrado, de ignorante, de besta, seja o que quiser. Deixa falar. Mas salve a sua alma. Faça isso. Que Deus venha abençoar grandemente. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. E você pode dobrar o joelho aonde você estiver e aceitar Jesus como Salvador da tua vida. E a tua vida muda agora. Começa a mudar agora. Você começa a sentir uma alegria diferenciada. Como disse o próprio Jesus, eu digo essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Então não é alegria de carnaval, de prostituição, de bebedeira, não. É a alegria do céu, do reino, de ser recebido como herdeiro do céu, como filho de Deus. É isso, uma alegria que entra no teu coração e não joga fora, mais nunca. Então dobra o teu joelho, depois procura uma igreja que pregue a palavra, que te ajude, que fique contigo. Ajudar não é no sentido de passar a mão na cabeça, não, é palavra. A palavra que é o pão da vida. Santo e maravilhoso Deus, obrigado Jesus, pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ajuda, abençoa, cuida de cada um que assistiu e que vai assistir esse programa. Ajuda essas pessoas a compreender que ele tem por dever sair do natural, do normal, natural, e pegar um caminho de salvação, um caminho certo. Antes dessa partida tem que olhar direitinho para onde está partindo, o que é que está fazendo, abrindo o coração, como diz o salmista: Senhor, dai-me um coração puro. Senhor, dai-me um espírito reto, um espírito voluntário. É isso, Senhor. Dá alegria da tua salvação. E aí, assim eles vão te aceitar como Salvador.
Abençoa, Pai, ajuda, abre a mente, dá entendimento, sabedoria. Meu Deus, dá saúde, prosperidade a cada um. Ajuda eles, Pai. Curando essas pessoas. Quebrando as correntes que amarram a vida dessas pessoas. Que bloqueiam os seus ouvidos e os seus olhos. Tapa os seus olhos para que não enxergue, para que não ouça, para que não compreenda no coração que o Senhor é Deus. É o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Abençoa eles, cuida deles. É no nome de Jesus que nós pedimos. E já por fé, Senhor, nós te agradecemos. No teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Amém.